Senhor Presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, cidadãs e cidadãos. Faz sentido saudar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. As nossas palavras não têm o efeito performativo de eliminar, mas criam para todos nós uma responsabilidade. Como afirmou o padre José Wrezinski, fundador da organização ATD Cartemonde, e é justamente referido no voto apresentado pelo MPT, onde os homens são condenados a viver na miséria, os direitos do homem são violados. Unir-se para os fazer respeitar é um dever sagrado. Nesta linha, o Partido Socialista, no último processo de revisão constitucional, pretendia incluir a erradicação da pobreza entre as tarefas fundamentais do Estado, constantes no artigo 9º da Constituição da República. Muitas têm sido as medidas tomadas nas últimas décadas para combater a pobreza. As transferências sociais são responsáveis por retirar do limiar de pobreza milhares de pessoas, mas a pobreza tem aumentado simultaneamente com a desigualdade social. Tendo como base os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, a partir de um inquérito às condições de vida e de rendimentos, realizado em 2023, relativamente à distribuição do rendimento e o nível de pobreza monetária em 2022, a pobreza aumentou. A taxa de risco de pobreza após transferências sociais, que tinha vindo a descer após a crise financeira, com exceção de 2020, por causa do Covid, o ano da pandemia, teve uma ligeira subida de 0,6 pontos percentuais, passando de 16,4% em 2021 para 17% em 2022. E que 1.781.000 pessoas auferiram rendimentos abaixo do nível de pobreza. Cerca de 346.000 crianças e jovens viviam em famílias pobres. Verificou-se, aliás, o agravamento da pobreza entre crianças e jovens foi mais significativo do que no conjunto da população, passando a taxa de pobreza entre os menores de 18 anos, 18,5% para 20,7%. A taxa de pobreza das famílias monoparentais aumentou 3,2 pontos percentuais, a dos desempregados 3,3 pontos percentuais e de outros inativos 3,4 pontos percentuais. A população desempregada é um grupo social especialmente vulnerável à pobreza. Os pobres estão mais pobres, é maior a intensidade e é maior a intensidade da sua pobreza. De positivo é a diminuição da pobreza dos idosos e dos trabalhadores em situação de pobreza, estes de forma muito limitada, passando de 10,3% para 10%. A erradicação de pobreza é um combate multinível com dimensões europeias, nacionais e locais, como foi reconhecido pela Cimeira Social da União Europeia realizada no Porto em 8 de maio de 2021. Significa isto que, sendo deputados municipais de Lisboa, temos de nos interrogar porque é tão elevado o risco de pobreza na região de Lisboa, de que o Conselho de Lisboa faz parte, eu sublinho na região de Lisboa. A região de Lisboa, a região com maior nível de rendimento familiar, foi aquela que registrou o maior agravamento da taxa de pobreza, 4,3 pontos percentuais. Há uma ligação entre o aumento da desigualdade social e o agravamento da taxa de pobreza. Segundo o professor Carlos Farinha Rodrigues, este crescimento assimétrico dos rendimentos, porque há um crescimento de rendimentos, explica o agravamento dos indicadores da desigualdade, mas também há algum aumento dos indicadores de pobreza. Em matéria de erradicação de pobreza não podemos ignorar uma ameaça silenciosa: o declínio da empatia. Pedro Adão e Silva, numa crónica recente, escreveu, e bem, a capacidade para individualmente nos ligarmos com alguém que não partilha a nossa idade, cultura, etnia ou condições económicas está a diminuir, enquanto crescem a desconfiança face ao outro e o individualismo, potenciando uma cultura de ressentimento e fomentando a polarização social. Tudo isto acrescento pode tornar mais difícil a concretização de políticas públicas que visem erradicar a pobreza. Mas não podemos recuar, temos que ser exigentes e empenhados nesta matéria. Não nos iludamos, o declínio da empatia não ameaça apenas os pobres, os sem-abrigo, os imigrantes ou os refugiados. Ameaça a democracia. A Câmara Municipal de Lisboa esteve à altura da prevenção e do combate à pobreza em vários momentos decisivos. Foi assim na altura da erradicação das barracas. Foi assim no tempo de Covid, não foi preciso a pretensão de construir um Estado social local. A opção foi ação a favor das pessoas e não ideologia. Iremos em breve analisar o orçamento. Iremos ver de que forma a erradicação de pobreza está ou não presente na proposta de orçamento, tendo em conta as necessidades existentes e os avultados recursos de que o município dispõe. Disse: